Senhor presidente, Nelson Trades, senhores senadores, vem para análise dessa comissão o projeto de decreto legislativo 523 de 2019. Por meio da mensagem presidencial número 208, de maio de 2019, submeteu-se ao crivo do Congresso Nacional o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América sobre salvaguardas tecnológicas relacionadas à participação dos Estados Unidos da América em lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara, no estado do Maranhão, assinado em Washington, em 18 de março de 2019, inclusive com a presença de Vossa Excelência e a minha. A exposição de motivos subscritas pelos ministros de Estado das Relações Exteriores, da Defesa e da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações destaca de início que as negociações foram conduzidas de maneira conjunta pelos respectivos ministérios. O tratado em questão é composto de 10 artigos. O primeiro dispõe sobre o objetivo do acordo: evitar o acesso ou a transferência não autorizada de tecnologias relacionadas com o lançamento a partir do Centro Espacial de Alcântara. Na sequência, o artigo 2 cuida das definições. O artigo 3º trata dos denominados dispositivos gerais. Em continuação, o 4º aborda o tema do controle de veículos de lançamento dos Estados Unidos. O 5º, por sua vez, dispõe sobre os dados técnicos autorizados para divulgação. A regra é a de não se permitir a divulgação de informações referentes aos veículos lançadores, espaçonaves, equipamentos e afins dos Estados Unidos. Na sequência, o artigo 7º versa de maneira detalhada sobre procedimentos operacionais, incluindo os preparativos do CEA e os trâmites de pós-lançamento. O 8º cuida do atraso, cancelamento ou falha de lançamento. O acordo estipula, por igual, sobre sua implementação. O artigo 10, o inciso 3º, o preceito determina, por fim, que as obrigações concernentes à segurança, à divulgação e ao uso de informações, bem como restituição de veículos, espaçonaves, equipamentos afins e ou dados técnicos, deverão continuar a ser aplicadas mesmo após a eventual expiração do acordo. Na análise, senhor presidente, compete à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional opinar sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais, conforme o artigo 103.1 do Regimento Interno do Senado Federal. No tocante ao acordo, inexistem defeitos em relação à sua juridicidade. Não há, por igual, vícios de constitucionalidade sobre a proposição, uma vez que ela observa o disposto no artigo 49.1 e no artigo 84.8 da Constituição Federal. No mérito, o texto abordado está em consonância com os anseios da comunidade científica nacional, com as aspirações do meio acadêmico brasileiro, afeto ao tema, com os interesses da Força Aérea Brasileira, com o entusiasmo do setor aeroespacial do país e, de modo destacado, com o impulso do povo brasileiro, sobretudo dos meus coestaduanos, cidadãos maranhenses. Isto porque todos os mencionados se beneficiarão de tal e ou qual maneira do acordo em análise. Lamento, tão só, que tratado semelhante celebrado em 2000, no governo do presidente Fernando Henrique, não tenha prosperado na Câmara. Perdemos 19 anos de experiência e de recursos. Sobressaíram, na altura, argumentos contrários com viés ideológicos. E no ponto, convém lembrar que a ideologia pura diminui a capacidade de análise, tanto assim que o Congresso Nacional aprovou
naquela oportunidade, acordo virtualmente idêntico com a Ucrânia, e que até os dias de hoje não resultou em nada de concreto, a não ser um bilionário prejuízo de dinheiro e de tempo. Destaco ainda que os Estados Unidos da América mantêm acordos de salvaguardas tecnológicas da mesma natureza, entre outros com a China, feito em 93, a Índia, feito em 2009, a Nova Zelândia, feito em 2016, Rússia, feito em 2007. Creio desnecessário lembrar que todos esses países têm suas inclinações políticas, ideológicas. Eles, no entanto, conseguem abstrair suas preferências ideológicas no momento em prol dos objetivos maiores do país. Assim, qualquer analista honesto no mercado aeroespacial perceberá que os Estados Unidos são os detentores da imensa maioria das patentes relacionadas com o lançamento de satélite. Estima-se que quase 80% dos equipamentos espaciais do mundo possui algum componente norte-americano, seja um parafuso ou um chip. Além disso, eles são os maiores lançadores de um mercado estimado anualmente em 350 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Compreende-se, pois, os motivos pelos quais China, Índia e Rússia têm um AST, Acordo de Salvaguarda Tecnológica, com os Estados Unidos. Entre nós, segue havendo um grupo de intérpretes que tenta ver no acordo afronta à soberania nacional, que faz restrições ao fato de que não ocorrerá transferência imediata de tecnologia, que os pagamentos se darão por lançamento e não pelo aluguel da base. Outros, pela contramão, destacam que o ingresso de valores favorecerá o desenvolvimento do nosso programa espacial, contribuirá para o bem-estar da população maranhense e para o desenvolvimento econômico da região. Despertará o interesse da comunidade científica do entorno em que se localiza o centro, fortalecerá nossa indústria aeroespacial como um todo, promoverá a cooperação tecnológica para fins pacíficos e prestigiará a produção de conhecimento científico no país. Pessoalmente, não me agarro de modo necessário a tudo o que foi dito, tanto positiva quanto negativamente. Penso, no entanto, que os benefícios do acordo, considerando nossas circunstâncias, preponderam. Depende de nosso trabalho reverter em favor do povo brasileiro a boa utilização da base de Alcântara. Não sou motivado pela ilusão, mas pela crença de que é chegado o momento de aproveitarmos o fato de o Brasil ter o melhor sítio de lançamentos de foguetes do planeta, em termos de ângulo de lançamento e de economia de combustível, também conhecido como a janela brasileira para o espaço. O centro de Alcântara já possui todas as instalações básicas necessárias para o que se quer. Em suma, a entrada em vigor do ato internacional em apreço colocará o Brasil no mercado global de lançamentos de carga ao espaço. Some-se a isso a imensa oportunidade de se destravar a operação comercial de Alcântara, viabilizar a implantação da política espacial brasileira com a geração de expansão tecnológica, de desenvolvimento social e de crescimento econômico. Por fim, senhor presidente Nelsinho Trade, para o Estado do Maranhão, o Acordo de Salvaguarda Tecnológica constitui etapa decisiva para 1. A atração de investimentos. 2. O desenvolvimento de uma cadeia produtiva de alto valor agregado. 3. A indução de atividades econômicas em apoio aos serviços de lançamento. 4. A formação de mão de obra especializada. 5. A alavancagem do setor de serviços, incluindo o turismo. 6. O incremento na arrecadação de impostos. Não é pouco para a unidade da federação cheia de capacidade, mas carente de recursos para o seu pleno desenvolvimento. Eu sempre tenho dito e digo para concluir, senhor presidente Nelsinho Trade,
que Deus deu ao Maranhão um presente muito bom, mas que até hoje não foi desembrulhado, infelizmente. Deu ao Maranhão o lugar mais alto do mundo, que é Alcântara, a melhor janela para os ares. E em frente, tem o lugar mais fundo do mundo, que é o Porto do Itaqui, o Complexo Portuário do Itaqui, a melhor porta para os mares. O nosso desafio é integrar esses dois ativos econômicos com imenso atrativo internacional, inclusive. Esse é que é o desafio a partir de agora. De modo que, com muita alegria, a gente, na certeza de que estamos dando um passo muito importante para quebrar um ciclo vicioso que tem na política do Estado de exploração política da pobreza. E, com isso, nós estamos dando um passo importante para fazermos definitivamente a exploração econômica da riqueza, desembrulhando esse presente, fazendo do povo maranhense, do povo brasileiro, sócio das suas próprias riquezas. Muito obrigado.